Live Mais, Live Entrevista. Você por dentro de tudo aqui no nosso Live Mais, inclusive por dentro de um assunto super bacana que é a emergência equina. E aí, você sabe como que a cólica pode colocar a vida do seu cavalo em risco? Sabe não? Então calma aí, a Alessandra Mota vai conversar com a gente hoje. Ela que é médica veterinária, mestre em ciência animal, docente e coordenadora do curso de medicina veterinária da Estácio, Universidade Estácio Campus. Vou dar uma boa tarde pra ela. Alessandra, muito prazer ter você aqui. Uma boa tarde pra você. Boa tarde, Pedro. Prazer é meu estar com vocês e com todos os ouvintes. Olha, eu já quero começar perguntando, afinal de contas, o que é a cólica equina? Então, Pedro, a cólica é uma das doenças que mais mata o cavalo, tá? E a cólica, às vezes as pessoas confundem se é a mesma cólica da mulher, né? Mas não é, bem diferente. A cólica no cavalo, ou também chamada como síndrome de abdômen agudo, é toda patologia que acontece dentro da cavidade abdominal do cavalo. Então, para que todo mundo entenda, é a dor de barriga do cavalo, tá? Assim, para que todo mundo entenda. Mas acomete principalmente, né, mais frequentemente, o sistema gastrointestinal do cavalo. E quais são os sinais que o proprietário deve observar, assim, em seu cavalo? Então, Pedro, um cavalo com cólica, ele tem diferentes sinais, e sinais, assim, muito importantes, tá? A primeira coisa, ele costuma mudar o comportamento dele. Então, às vezes, o cavalo começa a ficar muito inquieto, ou do contrário, muito apático, né? Muito quietão. Às vezes deixa de comer, deixa de defecar, olha para a barriga, né? A gente costuma dizer, né? Olhar para os flancos. Então, aquilo demonstra, ele tá demonstrando pra gente que ele tá com uma dor naquele local. Ou ele pega as mãos, né? A pata, e bate essa pata no chão. Isso demonstra dor também. Quando o cavalo sua demais, mesmo estando sem exercício físico, então o suor excessivo também demonstra um tipo de dor. E rolar ao chão também é uma mímica, assim, de dor que essa espécie faz, muito comum quando a gente fala de dor abdominal. São os principais sinais, assim, que a gente consegue observar. Inclusive, eu quero perguntar a você, o que não fazer quando o cavalo está com essa cólica? O que não fazer é não medicar sem o médico veterinário, né? Porque, como eu disse, é uma doença, uma patologia que mais mata o cavalo. E precisa de um médico veterinário especialista em equinos, em medicina equina, tá? Para diagnosticar essa cólica, que tem várias causas. Então, tem cólica que a gente consegue resolver clinicamente, ou seja, esse animal não precisa ir para dentro de um centro cirúrgico, mas tem cólicas que são cirúrgicas, que a gente não consegue salvar a vida desse animal clinicamente, entende? Então, a gente tem que evitar fazer coisas da cabeça da gente, sabe? Ou que o vizinho fala, porque isso pode salvar a vida do animal. Então, não medicar sem o veterinário e não deixar de chamar ou esperar muito tempo para chamar, porque isso pode salvar a vida do animal. Olha, daqui a pouco a gente vai continuar esse papo. Você que tá entrando agora aqui na conversa, tá pegando aí o bonde andando, a gente tá falando com a Alessandra Mota. Ela é médica veterinária, mestre em ciência animal, docente e coordenadora do curso de medicina veterinária da Estácio Campus, viu? A gente tá conversando aqui sobre emergência equina, como a cólica pode colocar a vida do seu cavalo em risco. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. Eu vou puxar uma musiquinha aqui, Alessandra, e daqui a pouco a gente continua esse super bate-papo, viu? Voltando aqui a nossa entrevista com ela, Alessandra Mota. Ela que é médica veterinária, mestre em ciência animal, docente aí, coordenadora do curso de medicina veterinária da Estácio Campus. Olha, a gente está conversando aqui sobre emergência equina e como que a cólica pode colocar a vida do seu cavalo em risco. Inclusive, queria saber de você, Alessandra, mais uma vez, boa tarde para você. Existe prevenção para cólica equina? Boa tarde novamente, Pedro. Claro, existe sim. Uma coisa que eu deixei de mencionar nas suas outras perguntas é que existem diversas causas da cólica, né? Como eu falei, ela é principalmente gastrointestinal. Então pode ser por acúmulo de gás, seja dentro do estômago, seja dentro de uma alça intestinal. Pode ser uma compactação, né? Aquele alimento, né? Vamos dizer assim, embola numa certa parte do intestino, para que todos entendam. Não segue seu percurso natural e aquilo acaba causando essa patologia. Então, como que a gente previne isso? Principalmente manejo alimentar correto do cavalo. Então, a gente tem que atentar que o cavalo ele foi feito para comer capim, né? Foi feito para comer forragem. Então, é o capim, que é o alimento rico em fibra bruta. Quando a gente começa a desbalancear essa dieta, ou de repente colocar muita quantidade de grãos, de ração, né, uma dieta desbalanceada, isso pode predispor
a essas patologias gastrointestinais. Além disso, lógico, manter o cavalo em bem-estar, né? Um cavalo num ambiente tranquilo, para que ele coma livremente, para que ele tenha acesso a uma água de qualidade. Isso é super importante. Não só o alimento pode causar cólica, mas a água também que ele deixa de beber, porque ele se desidrata e aí pode causar essa patologia. Vermifugação também desse animal, porque as compactações intestinais elas podem também serem por vermes, né, pelos parasitas ali. Então existe prevenção sim, e quando a gente fala de sistema gastrointestinal, principalmente alimentar, quando troca a ração, quando troca o manejo alimentar, ele estava num local ou ele foi para uma exposição, a gente está aí, né, nesse período que vai começar as exposições agropecuárias, os eventos equestres. Então isso é muito importante, que o cavalo tá lá no aras, né, no ambiente dele, comendo aquela comida, bebendo aquela água que ele está acostumado, e aí de repente ele vai para dentro de um parque de exposições, onde a água é diferente, né? E às vezes a comida também oferecida para esse animal é diferente, então isso já muda totalmente o ambiente dele, já muda o manejo alimentar, e aí que tem o grande perigo, tá? Inclusive no off a gente estava até conversando sobre essa questão, né, de exposição agropecuária, e aí as pessoas acabam levando os seus animais para exposição, né? Até uma dúvida, essa questão também, esse ambiente diferente do ambiente que o animal está acostumado, né? Esse ambiente de muito movimento, de pessoas em si, esse estresse que o animal acaba tendo, né, por não ser um ambiente comum a ele, também pode influenciar nisso? Com certeza, Pedro, com certeza, porque o cavalo ele acaba às vezes deixando de ingerir o alimento suficiente, ou principalmente a água suficiente, a quantidade que ele precisa. Então isso já pode causar uma desbiose intestinal, uma confusão ali, né, nesse ambiente intestinal desse cavalo, e pode ocasionar sim essa patologia. E quando que esse caso acaba se tornando uma emergência absoluta? Sempre, tá? A cólica do cavalo, ela é sempre uma emergência absoluta, porque como eu te disse, ela pode sim se resolver clinicamente, né? O médico veterinário vai até o local, ou esse animal ele vem até uma clínica veterinária para ser tratado, e não necessariamente, às vezes, ele vai para um centro cirúrgico. Só que para isso a gente precisa de um diagnóstico, né? Desse profissional, do médico veterinário especialista em medicina equina. Então, ela é sempre uma emergência, porque o proprietário não sabe, né? Então, ele não sabe se aquele animal ele vai precisar de um centro cirúrgico imediato, ou se é uma cólica que vai se resolver clinicamente. Então, soube que o seu cavalo tá diferente com esses sinais que eu comentei, chama logo um médico veterinário, porque esse médico ele vai decidir se esse cavalo ele vai conseguir tratar essa patologia clinicamente, ou se ele vai precisar mandar esse cavalo para um hospital veterinário que tem um centro cirúrgico. Que, inclusive, Pedro, a gente tem um aqui dentro da Estácio Campos, que é na 28 de março. Muitas pessoas não sabem que a gente opera cavalo lá dentro, né? Então a gente consegue salvar muita vida dos cavalos aqui da região, porque aqui é muito pobre, tá, nesse serviço, quando a gente fala de grandes animais, de centro cirúrgico de grandes animais. Então, atendimento imediato e um bom atendimento salva a vida do cavalo. Alessandra Mota, ela é médica veterinária, mestre em ciência animal, docente e coordenadora do curso de medicina veterinária da Estácio Campos, e também vidente, porque eu ia falar agora mesmo sobre a Estácio. E aí, você tá interessado em cursar medicina veterinária? Calma aí que eu trouxe também a Bianca Campista, ela que é gestora comercial, para poder falar para você, ouvinte Live FM, condições aí para você cursar a medicina veterinária na Estácio Campos. Bianca, olha, uma boa tarde para você. E aí, tem condição pro ouvinte da Live FM tirar esse diploma aí de medicina veterinária? Boa tarde, Pedro. Boa tarde, ouvintes. Claro que tem. Sempre tem, né? É um prazer estar aqui de novo, trazendo oportunidades para todos que estão nos ouvindo. Estamos com 70% de bolsa no curso todo para você que sonha em cursar medicina veterinária. Realizar esse sonho, conhecer um pouco mais sobre essa área que só está crescendo agora, né? Tanto para grandes quanto para pequenos. E tem mais, Pedro. Nesse sábado estaremos com um plantão de matrículas abertas até às 17 horas aqui na Estácio. Olha, perfeito. Para a pessoa entrar em contato, tem um WhatsApp para poder o pessoal aí de casa, o ouvinte, conseguir entrar em contato com a Estácio Campos e saber mais sobre como fazer a matrícula? Temos sim. É no 22 998 719358. 719358, é isso? Isso. 999 71 9358. 9358.
Ó, eu vou inclusive anotar daqui a pouco, porque eu vou querer saber mais sobre medicina veterinária. Vou virar aluno lá da Alessandra Mota para poder saber mais sobre essa questão da emergência equina, né? A cólica nos animais. Interessante esse assunto. Inclusive, a gente vai continuar conversando aqui, enquanto o ouvinte vai ficar com música para você. E é claro, vocês da Estácio Campos são sempre muito bem-vindos aqui na Rádio Live FM. Olha, uma ótima tarde para vocês e até a próxima, viu, Alessandra? Um abraço para você também, Bianca. Rádio Live, onde você estiver.